Olá pessoal, tudo bem? Dando então continuidade às nossas aulas, né? Eu postei para vocês então essa revisão de prova parcial esse exercício eu quero que vocês façam no caderno e qualquer dúvida vocês podem chamar no portal, né, no AVA, no fórum de perguntas, tá? Aqui eu abordei todos os temas que nós já estudamos até hoje, né, desde o início das aulas, falando sobre conceito de saúde, conforme a Organização Mundial de Saúde, né, que a OMS fala que a saúde não significa a ausência só de doença, né, que eles falam que é um estado completo de bem-estar físico, mental, social. Então, não é só a pessoa ter algum tipo de patologia quer dizer que ela é saudável, mas ela tem que estar bem consigo mesma, fisicamente, mentalmente, socialmente. E isso hoje em dia, né, é quase que impossível a gente se declarar uma pessoa totalmente saudável. Aí eu também coloquei as questões sobre qual que é a diferença, né, entre doença aguda, doença crônica. Nós sabemos, né? Igual como eu avisei para eu expliquei para vocês em sala. A aguda é aquela que tem o curso acelerado, então ela termina com a convalescência ou então a morte em menos de 3 meses do paciente. E a crônica, ela é uma doença que ela não é resolvida num tempo curto, né? Mas as doenças crônicas não põe em risco a vida da pessoa num prazo curto, mas a longo prazo elas são emergências médicas. Então, elas podem ser extremamente sérias também. Aí a gente vê o caso, por exemplo, de diabetes, hipertensão, que se for um caso não controlado, essa pessoa pode ir a óbito também por causa desses tipos de doenças. Aí também sobre o sistema circulatório, né? Nós aprendemos sobre a grande e a pequena circulação. E aí eu até coloquei para vocês essa figura até que vocês têm no caderno. Aí eu coloquei, ela também vocês já têm no portal, mas eu coloquei ela de uma forma melhor aí para vocês relembrarem, né? Então, assim, para a gente dar uma relembrada, né, que eu pedi para vocês aí descreverem quais são as estruturas, né, que o sangue percorre para realizar a grande e a pequena circulação. Então, qual que é o trajeto que o sangue faz? Então, é através das veias cavas superior e inferior, né? Vamos ver que na figura fica mais fácil. Através da veia cava superior e inferior, o sangue ele vai entrar para o coração e aí diretamente para o átrio direito, né? Que vocês estão vendo aí aqui o átrio direito. Então, ele vai entrar pela veia cava superior e pela veia cava inferior. O sangue vai vir para o átrio direito. Do átrio direito, ele vai passar pela válvula tricúspide e vai vir para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, ele vai passar pela válvula do tronco pulmonar e vai para o tronco pulmonar através das artérias pulmonares. E vai para as artérias pulmonares. E aí esse sangue vai para os pulmões, né? Aí vai realizar a troca gasosa, né? Que esse sangue digamos que sujo, ele vai ser limpo, né? Então todo gás carbônico, toda a sujidade desse sangue vai ser retirado. E aí esse sangue vai voltar completamente limpo através das veias pulmonares, né? Então vai vir diretamente para o átrio esquerdo, do átrio esquerdo através da válvula mitral. Esse sangue vai vir para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, esse sangue vai passar aqui na válvula da aorta e vai vir então da aorta, vai passar para o tronco braquioencefálico, a artéria carótida comum e a artéria subclave. Então esse sangue, depois que ele está totalmente limpo, ele volta ele vai circular no corpo todo. Então, isso aí vocês já tinham aprendido, a gente só está mesmo dando uma revisada, né? Então, qualquer dúvida, gente, vocês podem perguntar, tá? Lá no fórum de dúvidas, de notícias, não deixe de perguntar. Aí eu coloquei também sobre a hipertensão arterial, né? Nós falamos muito sobre a hipertensão arterial. E aí, como que a gente pode alertar a população quanto aos riscos causados por
a saúde por essa doença, né? E quais são os cuidados que a gente precisa ter para quem já é hipertenso. Então, o que define, então, a hipertensão, né? Na verdade, o que define a pressão arterial? A pressão arterial, ela é a força que quando o sangue colide com a parede da artéria, ela é atribuída à força do coração para a movimentação sanguínea. Então, o aumento dessa força gera essa hipertensão e causa comprometimento da irrigação tecidual. Então, e aí danos dos órgãos que podem, por esse sangue são irrigados. Então, se esse sangue ele faz uma pressão muito forte, então esses órgãos eles podem ser danificados. Então, é essencial a gente saber que o estilo de vida ele é extremamente importante. Então, o que a gente tem que passar para os nossos pacientes, né? Que principalmente o sedentarismo, obesidade, tabagismo, alcoolismo, uso de drogas, estão totalmente ligados ao risco de hipertensão. E que nem sempre a pessoa vai manifestar algum sintoma. E que quando os sintomas ocorrerem, provavelmente já terá uma lesão grave de alguma artéria importante. No caso da pessoa já ter o diagnóstico de hipertensão, nós devemos sempre orientar quanto à importância de alguma atividade física, né? Claro que sobre orientação médica, porque cada pessoa tem a sua particularidade. Reduzir o risco de reduzir ao máximo a ingestão de lipídios, de carboidratos. Lipídios a gente vai falar, vão ser as gorduras, né? Então, aquelas comidas gordurosas, frituras seria. Fazer o uso regular das medicações, né? Que um paciente hipertenso, geralmente, ele usa medicações. E regularmente as consultas médicas, né? E sempre que possível também ele está aferindo a pressão. Então, esses são alguns cuidados que a gente tem que ter. A diferença entre hipertensão essencial e secundária, né? Nós já falamos muito na sala também. A essencial, ela não tem a cura definida. E a pessoa não tem o motivo pelo qual ela virou hipertensa. Então, ela também não tem uma cura definida. Já a secundária, ela é proveniente de alguma disfunção orgânica que essa pessoa teve. Pode ser algum tumor, pode ser alguma doença renal, pode ser um período gestacional, pode ser algum distúrbio emocional também, estresse, pode ser obesidade, tabagismo, principalmente nessa sala, né, gente, que nós temos muitos tabagistas, então tomem cuidado, tá? Aqui também eu falei sobre o passo a passo de como nós devemos aferir a pressão, né, que nós vamos colocar o esfigmomamômetro no braço da pessoa e vamos colocar com o indicador e o dedo e o segundo dedo, nós vamos avaliar como que tá nós vamos medir, nós vamos sentir o pulso radial dessa pessoa. Então, nós vamos começar a insuflar, né, o aparelho, e quando a gente parar de sentir a pulsação nos nossos dedos, nós vamos dar mais umas 2 insufladas, e aí sim nós vamos colocar o estetoscópio na região, no braço da pessoa, né, voltado para a artéria, e aí nós vamos começar a desinsuflar esse aparelho de forma vagarosa. E aí a gente vai sentir, vai conseguir ver qual que é o valor da pressão. A primeira batida que a gente escutar e a última vai definir a diástole e a sístole, tá? Esses são os passos que a gente deve seguir. O conceito de infarto agudo, né, do miocárdio, que a gente sempre fala IAM, sinais, sintomas e como que é realizado esse diagnóstico. Então, o conceito do infarto agudo do miocárdio vai ser o quê? Então, vai ser sempre a interrupção do fornecimento de sangue, né, que é rico em oxigênio, a uma parte do coração. Então, vai levar a danos irreversíveis e morte celular na região do coração que for afetada. Então, os sinais e sintomas são dor torácica persistente, de início súbito, forte intensidade, irradiada para o membro superior esquerdo, né, que é para o braço esquerdo, para a mandíbula. Pode ocorrer também sudorese, né, que é aquele suor intenso, náusea, vômito, palidez, síncope, né, que eu já falei com vocês também, que é o desmaio. E
E já o diagnóstico a gente realiza através de associação dos sinais e sintomas com o eletrocardiograma, né, que é aquele exame que a gente avalia as ondas do coração, né, como que está o compasso cardíaco, e os exames laboratoriais também, que são as enzimas cardíacas, principalmente. Uma das enzimas cardíacas que nós mais olhamos é a CKMB, que ela é uma enzima cardíaca, ela é encontrada nas células cardíacas. Então, ela só vai aparecer com o número aumentado, elevado, se tiver destruição dessas células. Então, esse exame ele só vai dar acima do normal, né, um número acima do normal, somente se tiver tido realmente o infarto, tá? E aí também nós falamos sobre o AVC isquêmico e o hemorrágico, né? Então, qual que é a diferença desses dois AVCs? Bom, o AVC, ele é o acidente vascular cerebral, né? Então, o isquêmico, ele vai ser a falta de circulação de sangue, né, que está rica em oxigênio, numa área do cérebro provocada por uma obstrução de uma ou de mais artérias por ateromas, que são aquelas placas de gorduras, né, como eu já tinha explicado para vocês em sala. E o acidente vascular cerebral hemorrágico vai ser aquele sangramento cerebral provocado pelo rompimento de uma artéria ou de um vaso sanguíneo. Geralmente está associado principalmente à hipertensão, que é aquilo que eu falei com vocês, que o sangue ele vai fazer uma pressão muito grande e aí esse vaso, essa artéria, ele vai afinando. E aí isso vai fazer com que essa artéria, esse vaso, ele se rompa, tá? Os fatores de risco e os sintomas do AVC também, nós falamos muito na sala, né? Os fatores de risco vai ser hipertensão, colesterol elevado, que vai fazer com que haja a placa de teroma, tabagismo, né, gente? Diabetes, hereditariedade, se tiver algum caso na família, principalmente até a segunda geração nossa, então até os avós principalmente. Alcoolismo, obesidade e o sedentarismo. Esses são os fatores de risco para os dois AVCs. E os sintomas? Geralmente, cefaleia repentina, né, que é aquela dor de cabeça, o aumento da pressão intracraniana da pessoa também aumenta muito, mas isso aí só depois que já tiver monitorado que a gente vai conseguir avaliar. Muita náusea, vômito, alteração da memória, dormência na face, no braço, na perna, perda repentina da força muscular, dificuldade na fala. Então, vocês lembrem, gente, daqueles sintomas da forma como que eu demonstrei em sala para vocês. Que às vezes a pessoa vai piscar só de um olho, às vezes você pede para a pessoa rir, ela vai rir só um lado da boca que vai mexer, o outro lado vai ficar totalmente paralisado, a face, tá? Então, esses são os principais sinais e sintomas que a gente tem. Nós falamos também sobre diabetes, né? E aí nós temos dois tipos de diabetes, né? Que é o tipo 1 e o tipo 2. Então, o tipo 1, gente, que vocês têm que saber, que eles são insulina dependentes. Então, essa pessoa geralmente acomete desde criança. E é quando, então, o pâncreas, ele perde a capacidade de produzir insulina em decorrência de um defeito do sistema imunológico. Então, faz com que os nossos anticorpos ataquem as células que produzem esse hormônio. Então, por isso, essa pessoa precisa o uso diário de insulina, tá? E o tipo 2 está associado ao estilo de vida da pessoa. Geralmente, é consequência da combinação de dois fatores. Então, vai ser a diminuição da secreção da insulina e um defeito na sua ação. Então, vai ser conhecido como a resistência à insulina. Por isso também esse paciente pode precisar de insulina ou não. Vai depender da quantidade de cada caso, porque vai depender se está associado também a uma obesidade, se está associado ao sedentarismo. Então, vai depender do tipo de tratamento justamente por causa disso. Agora, o tipo 1, com certeza, ele é insulina dependente, tá? Os cuidados de enfermagem que nós temos que ter para cuidar de pacientes diabéticos, né? Então, o que a gente tem que falar com os nossos pacientes é o quê? A gente tem que estar sempre dando orientação nutricional adequada, né? Que vai ser reduzir a ingestão de gorduras, de frituras, de açúcares, né? Carboidratos. Como que ele vai usar insulina ou qualquer outro medicamento que for prescrito pelo médico, como que ele vai usar os aparelhos que medem a glicose, né? Ou então aquelas canetas de insulina, ou então o glicosímetro mesmo.
fornecer as orientações sobre atividade física, né? Claro que de acordo com a estrutura do paciente, né? E também de acordo com a prescrição médica, que tem paciente que às vezes tem algum problema de joelho, alguma coisa não pode fazer caminhada e tudo, então vai depender do paciente. E também fornecer orientação de como eles vão proceder em situação de hipoglicemia e de hiperglicemia, né? Que igual eu já tinha explicado para vocês, hipoglicemia vai ser a baixa da glicose e a hiperglicemia vai ser o aumento dessa glicose, né? Eu passei para vocês também, né, aliás, sobre o que é a ITU e a cistite, né? A ITU, infecção do trato urinário. Então, o que é essas duas doenças? A ITU, ela é uma infecção que ela é causada por micro-organismos em qualquer parte do trato urinário. Então, pode ser na uretra, pode ser na bexiga. Já a cistite, ela é uma infecção causada por micro-organismos na bexiga. Tá? Então, a ITU vai ser em qualquer parte do trato urinário e a cistite somente na bexiga. Por mais que essa infecção da cistite tenha iniciado na uretra, mas ela vai... essas bactérias, esses micro-organismos vão ficar alojados somente na bexiga, tá bom? E quais são as principais causas dessas duas patologias, né? Da cistite e da ITU? Então, as principais causas é o uso de sondagem vesical, né? Aqueles pacientes que estão acamados, que estão internados, que tem que ficar com o uso de sondas para a urina. Retenção urinária, às vezes, principalmente nós da área da saúde, a gente fica para lá e para cá, não dá tempo de ir no banheiro. Isso também causa muita infecção urinária. Higienização precária da região íntima também. E falta de digestão de líquido, porque o seu corpo ele precisa de líquido para estar filtrando tudo. Então, se não tem líquido suficiente que você está ingerindo, a gente vai conseguir, provavelmente vai ter um acúmulo aí de micro-organismos, sim, tá? Depois eu coloquei para vocês também, descreva os sinais e sintomas e formas de tratamento para as meningites, que foi da aula passada. Então, a gente tem os sinais e sintomas, né, das meningites. Então, a gente tem a viral. A viral, ela não tem tratamento, geralmente ela se cura sozinha, com o tempo mesmo. E aí os sinais e sintomas da viral vai ser febre, dor de cabeça, rigidez de pescoço, náusea, vômito, falta de apetite, irritabilidade, sonolência, dificuldade para acordar do sono, letargia, né, que é aquela falta de energia, aumento da sensibilidade da luz. E para meningite bacteriana, além de ter esses sintomas também da viral, também pode ter fadiga, mãos e pés frios, calafrio, dores nos músculos, nas articulações, no abdômen, no peito, pode ter respiração rápida, né, um pouco ofegante, pode apresentar diarreia e principalmente manchas vermelhas pelo corpo. A mancha vermelha vai ser o que mais caracteriza a meningite bacteriana. Tá? E por que essa pessoa tem calafrio, tem febre, tem mãos e pés frios? Gente, porque é por bactéria. Então, essa bactéria só é contida com antibiótico, que vai ser o tratamento para a meningite bacteriana. E por que as mãos e os pés ficam frios? Porque quando nós temos febre, nosso corpo apresenta febre, nosso organismo também, ele reage de uma forma para proteger os nossos órgãos vitais. Então, onde que vai precisar de mais circulação de sangue? Vai ser nos nossos órgãos vitais, na região torácica, né? E na região abdominal e torácica e cerebral. Então, mãos e pés frios, por quê? Porque a circulação vai estar diminuída, tá bom? E aí, gente, essa é a revisão, né, que eu montei para vocês, que vai estar disponível lá, vocês olhem direitinho, qualquer coisa podem perguntar no fórum de dúvidas, tá? E aí, eu também vou deixar lá para vocês sobre esse momento que nós estamos vivendo agora, que é sobre o Covid-19. Então, uma das doenças que nós mais vemos hoje em dia, que é o diabetes, eu peguei um questionário que eu achei muito interessante, de uma instituição que eles estão muito focados nisso, né, que é a
a Sociedade Brasileira do Diabetes, e aí eles disponibilizaram algumas dúvidas frequentes sobre quem é diabético, quais são as dúvidas frequentes em relação à Covid-19. Então, eu vou estar disponibilizando para vocês são dúvidas, tem as perguntas e as respostas, tá? Que eu achei muito interessante. E quem hoje em dia não conhece algum paciente que seja diabético, né, gente? Então, tá aí a importância da gente estar sempre como profissional da saúde, né? Como futuros profissionais que vocês são e que serão bem-sucedidos, né, que sejam bem orientados para estar orientando também os familiares, os amigos e todos que vierem até vocês para qualquer dúvida, né? Fica aí o meu alerta para vocês para continuarem se cuidando, né? Façam o máximo de higienização das mãos possível, o uso de álcool em gel, o máximo que vocês puderem preservar, principalmente quem de risco, né, gente? Os idosos, né, as crianças menores, quem tem alguma doença, algum tipo de comorbidade, inclusive diabetes, tá? Então, se cuidem, fiquem o máximo em casa que puderem, e eu espero que brevemente a gente possa voltar, tá? Fiquem com Deus e qualquer coisa podem me chamar, tá bom?